tudo bem? Aqui é Dênio Costa, eu sou o diretor da empresa DGC Áudio, uma empresa de Belo Horizonte que é focada, especializada na elaboração de projetos de acústica, áudio, vídeo e iluminação cênica para ambientes diversos, né, teatros, auditórios, igrejas, etc. Também sou consultor técnico da ATAC do Brasil, que é uma empresa especializada na fabricação de equipamentos de áudio profissionais, né, que fica sediada na cidade de Apucarana, no Paraná. E hoje nós vamos bater um papo sobre um software de predição mecânica e acústica que é o EasyFocus 2. Né? Você vai poder instalar esse software na tua máquina e fazer predições, né, do sistema de sonorização nos diversos ambientes que você for trabalhar. Ok? O primeiro passo para você utilizar o software é você ter o software. Então nós vamos entrar, pegar um browser, um navegador qualquer, vamos digitar o endereço do fabricante, né, da ATAC do Brasil, atac.com.br, ATAC com 2 T's e CK. Vamos entrar no link do site do fabricante. E assim que você acessar a página, você vai ver aqui no alto, aqui, ó, produtos. Clique em produtos. Aí você vai ter acesso a diversos produtos. Vamos entrar aqui agora em sistemas. Nós temos sistemas, Verticom. Vamos escolher aqui Verticom. Vamos direto para um produto específico, ok? Estamos aqui na linha Verticom. Vamos pegar primeiro a caixa modelo L208D, que é uma caixa acústica de line array, que possui 2 alto-falantes de 8 polegadas, né, e um driver acoplado a um guia de ondas. Muito bem, assim que você tiver acesso ao site do produto, você vai ver que aqui à direita vão aparecer vários links para arquivos. Primeiro são os dados técnicos em PDF, né, o manual de operação do equipamento. Aí você vai ver aqui em verde, EasyFocus 2. Este daqui é o software. Quando você baixar esse software, você vai poder instalar em sua máquina. O software você precisa baixar apenas uma vez, tá? Logo abaixo do software você vai ver o arquivo, o EasyFile, específico deste modelo de caixa acústica. Então, para cada modelo que você for trabalhar, você precisa entrar no site, entrar no produto específico e baixar o arquivo GLL específico daquela caixa. Já o software não, baixou uma vez, instalou, ele vai funcionar para todos os modelos de caixa acústica. Ok? Você baixou, tá certo? Nós saímos daqui. Deixa eu só desconectar aqui, ok. E aí nós voltamos, então você fez a instalação, supondo que você tenha feito a instalação do software e já tenha colocado no banco de dados a L208D. É a caixa que nós vamos usar aqui no nosso exemplo. Quando você abre o software, nós temos algumas informações básicas aqui do EasyFocus. Se nós formos aqui em cima, no alto, à esquerda, né, na barra superior, nós vamos ver aqui, ó, vamos criar um novo projeto, que é o que eu tenho aqui agora. Vamos lá, vamos criar um novo projeto. Nós vamos nomear esse projeto, né, vamos trabalhar com ele e vamos falar, olha, agora eu quero salvar esse projeto. Vou salvar como? Vou criar um nome para ele e vamos fazer aqui EasyFocus 2, aula 3, por exemplo. Ok? Depois nós temos aqui a opção de exportar figura, criar relatório. Nós vamos voltar nisso aqui depois. Assim que nós terminarmos de fazer a nossa predição, vamos criar um relatório que é muito interessante para você mostrar para o seu cliente, né? Aqui embaixo nós temos opções, que é muito importante. Você também pode clicar na tecla F9, que é um atalho, e você vai entrar nessa janela. A visualização, você tem uma vista superior em réguas, então ele vai mostrar a régua aqui em cima, todas as dimensões para você, tanto no eixo horizontal quanto vertical, porque nós vamos escolher também vista lateral, queremos ver as réguas, né? Se você precisa do indicador de origem, de onde está o ponto de origem daquela imagem ou daquele ambiente, daquela caixa acústica, então você tem indicador de origem, linhas de nível sonoro, é interessante para você ver a variação de pressão dentro do ambiente, incluir zonas de audiência, fontes sonoras não selecionadas, vistas de arranjo, mostrar as dimensões da fonte sonora, que é importante para você ter noção de qual é o espaço que aquela fonte sonora está ocupando no ambiente. Grade, essa aqui do fundo, quero uma grade sim, uma grade completa. Dinâmico baseada no zoom, é uma opção que eu posso estar utilizando, posso usar também em formato fixo. Aqui embaixo, ajuste do objeto, no caso da caixa acústica ou do ambiente que você está criando, né? E você vai dizer que desses objetos, se você quer a fonte sonora, zonas de audiência, planos de corte, receptores, que ele vai aparecer nesses espaços. Parâmetros de cálculos, né? Eu quero que a definição do mapeamento seja média.
Isso para eu trabalhar no dia a dia. Quando eu for fazer uma apresentação final para um cliente, pode ser que eu queira uma resolução máxima, em que ele vai mostrar para mim um mapa com muito detalhe de cor. Então eu passo a ter uma definição muito alta assim, para poder apresentar para o cliente. Ruído, tipo de sinal de entrada. Estou utilizando aqui o ruído rosa, o pink noise, né, o padrão da ES2 com banda larga. E nós estamos colocando aqui alta resolução, que é a exatidão dos cálculos, para ele poder também ter uma apresentação mais detalhada para a gente. Cores do mapeamento. O nível de pressão sonora direto, colocamos uma escala automática, né? Aqui embaixo, relação sinal-ruído, também numa escala automática. Níveis, também uma escala automática, que ele vai mostrar para a gente uma variação de pressão sonora. Se eu usar uma caixa, se eu usar 8, a pressão sonora aumenta quando eu tenho maior número de elementos. Então ele vai fazer um ajuste automático dessa visualização, né, dos níveis sonoros, inclusive nos microfones que eu posso inserir no ambiente. Definição da resposta em frequência, eu coloquei um gráfico de barras, né, e uma escala automática. Resposta de tempo também numa escala automática, porque ele pode me mostrar também, eu colocando microfones no ambiente, eu pegar pontos distintos, e também eu posso ter o ajuste de tempo, de delay distinto. No caso do ambiente, né, de trabalho, eu coloquei o português, sistema métrico, né, e o modo estendido, que ele vai mostrar para mim alguns ajustes que eu posso fazer, alguns parâmetros que eu posso ajustar no conjunto ou na caixa acústica, ok? Muito bem. Edição, aqui eu posso trocar, importar arquivos, né, no caso de trazer um novo modelo de caixa acústica. A forma de visualização, nós vimos boa parte disso aqui no controle do F10 também. Ok, ajuste de tela, quando você faz um desenho aqui que ele está pequenininho ou grande demais, se você aperta a tecla F10, você estará fazendo um atalho para que ele dimensione e ocupe o máximo da tela possível para você. Ok? Muito bem. Vamos simular aqui um determinado ambiente. Eu vou colocar um ambiente aqui aproximadamente de, sei lá, 40 metros de comprimento por 30 metros de largura, 40 metros de comprimento por 30 de largura, ok? E temos aqui o nosso ambiente criado. Então agora nós vamos verificar o que nós temos aqui nesse ambiente, né? Nesse ambiente aqui, apenas 40 por 30 metros e orientação zero. O que é isso? É a inclinação. Nós temos um piso que ele é plano, ele não é um piso inclinado como uma rampa, né? Que nós poderíamos dar uma certa inclinação em graus aqui nesse piso. Então ele basicamente é um piso plano, um pátio, uma quadra, né, um espaço assim. Aqui embaixo eu tenho propriedades do objeto, ok? Que é esse aqui que nós temos agora, e do lado propriedades do projeto. Então isso aqui em cima eu posso colocar o título, eu posso colocar Easy Focus Aula 3. Eu posso colocar que o autor é o Dênio Costa. Eu posso dizer que a empresa é a ATAC do Brasil. E em notas eu posso colocar as minhas observações. Aqui embaixo nós vamos ver qual é a temperatura ambiente que todo o software está utilizando como referência, né? O nível de pressão atmosférica, a umidade relativa do ar, ok? E definições do ruído. Então eu estou dizendo que o ruído é de banda larga, é um ruído rosa de banda larga, está aqui já todo ajustado, nós já fizemos também nas configurações, né? E definições do projeto. A linha tracejada que aparece aqui embaixo, ela está a 1,20 m do piso, porque quando as pessoas estiverem sentadas, eu vou considerar a altura do ouvido em torno de 1,20 m. Pessoas em pé, a altura do ouvido uma média de 1,70 m, né? E eu posso personalizar também uma outra altura, ok? Vamos lá. Então agora que nós já colocamos as observações do objeto, do projeto, o título do projeto, algumas observações, e já fizemos todas as nossos ajustes, né, nossas configurações, vamos inserir então uma caixa acústica no ambiente. Eu venho aqui nesses símbolos aqui de cima, tá vendo, retângulo? Eu posso criar mais ambientes aqui dentro. Posso pegar, por exemplo, um espaço como esse daqui, ó, e criar diversos tipos de formato de acordo com o ambiente que eu tenho. Então, no nosso exemplo, eu estou pegando aqui um ambiente que é um retângulo. Ele tem 40 metros de comprimento por 30 de largura, um ambiente bem básico. Vamos pegar aqui as caixas acústicas. Na hora que eu escolho a fonte de caixa acústica, eu vou aqui à esquerda na marca ATAC e vou selecionar a caixa que eu quero, né? Então, nós temos F112, F112 e temos aqui embaixo a L208D.
Então, como nós baixamos teoricamente, né, aquele modelo da L208D no site da ATAC, vamos usar essa caixa como referência. Na hora que eu clico aqui dentro do espaço, ele vai mostrar para mim um bloco de caixas acústicas, ok? Aí ele vai nesse caso da L208D, ele está baixando para mim automaticamente um bloco com 8 caixas acústicas. Então vamos trabalhar com 8 caixas. Eu poderia trabalhar com um número maior, um número menor, de acordo com a necessidade do ambiente, né? Vamos fazer uma experiência com essas 8 caixas. Eu poderia fazer uma experiência com poucas caixas, uma caixa. Se eu fizer aqui, por exemplo, com uma caixa acústica, nós sabemos que é um sistema, né, de line array com uma única caixa acústica praticamente não é um line array, porque você não tem um arranjo em linha, né? E nós vamos ter uma pressão sonora baixa no ambiente, com perda de pressão. Então, se eu tiver aqui no lugar de uma caixa, tá vendo o que eu tenho aqui de resolução de pressão sonora? É um nível de pressão muito baixo. Nós estamos falando aqui de 92, 90 dB, que é essa região azul aqui, ó, 98. Então, se eu passar isso aqui para 8 caixas acústicas, beleza, eu tenho um número de 8 caixas. Agora eu preciso dizer o seguinte, essas caixas acústicas estarão em qual altura do piso? Ou seja, o bumper estará a quantos metros do piso? Eu venho aqui em cima no eixo Z e vou dizer, por exemplo, 8 metros. E dou um enter. Então essas caixas agora estão a 8 metros de altura. Eu observo aqui embaixo, à esquerda, no lado de cada caixa acústica, de cada uma, que todas estão no ângulo zero, ou seja, todas as caixas estão retas, mirando lá no céu, lá no fundo. Estão a 8 metros. Eu posso pedir uma autoabertura, pedir que o software faça para mim uma predição de qual que deveria ser a inclinação dessas caixas no ambiente. Então eu tenho aqui, ó, as informações. A primeira caixa é uma L208D, a última também, a oitava. Eu quero que a distribuição, a inclinação das caixas seja no padrão convencional. Poderia ser circular, espiral, que nós podemos abordar num próximo bate-papo, qual a diferença entre eles. Então, as áreas de audiência são todas elas e eu mando iniciar. Observem que agora ele já inclinou as caixas, inclinou o bumper e já está fazendo uma predição e já começa a me mostrar um gráfico com a distribuição da pressão sonora no ambiente. Então observe que ele acaba direcionando menos caixas para o espaço próximo e mais caixas para o espaço mais distante. Faz todo sentido, né? Com a lei do inverso quadrado, quanto maior a distância, maior a perda de pressão sonora. Então quanto maior a distância, mais caixas acústicas, para que eu mantenha um certo equilíbrio na pressão sonora. Agora aqui à esquerda ele mostra para a gente os ângulos que ficaram entre as caixas acústicas, contando da primeira caixa até a caixa inferior, né? A superior e a inferior. Que a inferior vai ficar aqui com 10 graus de inclinação. Ok? Muito bem. Se eu coloco um único bloco de caixas acústicas de um lado, aqui nessa lateral, a gente vai observar o seguinte, que nós temos muita pressão nessa região que está com a cor vermelha, porque o nosso gráfico aqui mostra que a cor vermelha é de maior pressão e o azul é de menor pressão, e nós temos menos pressão no ambiente. Então nós observamos que neste ambiente largo dessa forma, se eu tivesse colocado essa caixa acústica aqui na parte central do ambiente, nós veríamos que faltaria pressão sonora nesse ambiente aqui. Nós temos, não pressão sonora, mas cobertura sonora, né? Nós observamos que faltaria cobertura sonora principalmente nas laterais. Então, se eu tenho um ambiente que ele tem 30 metros de largura, vamos simular que eu tenha um palco aqui de 12 metros de boca. Então eu vou deslocar essa caixa aqui para 6 metros para cima, né? Deixa eu pegar isso aqui, 6 metros. Desloquei ela do centro 6 metros para cima. E agora eu vou copiar esse bloco aqui, dando um Ctrl C e um Ctrl V. E eu passo a ter um outro bloco de caixas igualzinho àquele, que eu vou pegar e vou colocar as caixas acústicas aqui a menos 6 metros, porque aqui vai ser o outro lado do PA, e aqui no eixo X0. Então agora eu tenho dois blocos de caixas acústicas espaçados em 12 metros, né? Que eu tenho acima do eixo 0, eu tenho 6 metros para cima e 6 metros para baixo. Quando eu clico no ambiente, né, o software mostra para mim, de uma maneira automática, a distribuição de pressão no ambiente. Então nós observamos que nós passamos a ter uma distribuição muito mais homogênea, né? E somente nas bordas bem extremas, né, nós temos um pouquinho de perda de pressão. E no centro também, em função da boca de cena do palco, né, que são 12 metros de distância. O que seria interessante aqui seria um sistema de front fill, poder colocar um conjunto de caixas acústicas para poder cobrir essa área central, né? Muito bem, vamos ver o que é que nós temos aqui. Nós temos
a vista em planta, olhando por cima, como se nós estivéssemos lá no céu, olhando para o piso. Aí aqui embaixo eu tenho uma vista lateral. Nós observamos o bloco de caixas acústicas. Essa linha pontilhada seria a altura do ouvido humano, que nós já vimos que nós especificamos a 1,20 m. Essa linha contínua em cima mostra a variação de pressão que nós temos no ambiente, né, do primeiro ao último ouvinte, ok? E vamos ver agora aqui níveis. Se eu colocar aqui nível, ele está me mostrando exatamente isso, assim, essa variação de pressão que eu tenho da turma que está aqui na frente do palco até a turma que está lá no fundo do palco. Eu observo aqui alguma coisa em torno de 117 dB e aqui embaixo para mais ou menos 111. O que dá para a gente aqui uma variação de 6 dB, que é algo até muito interessante, inclusive dentro de um padrão internacional de variação sonora máxima exigida para projetos profissionais, né? Ou seja, com esse sistema, nós poderíamos até utilizar um sistema de reforço sonoro para poder melhorar a definição das médias e altas frequências na parte do fundo do ambiente, né? Mas em termos de pressão sonora e tudo, nós temos um sistema que atende tranquilamente esse espaço, ok? Agora, quando eu clico aqui em resposta de frequência, ele não mostra nada. Mas para ele poder mostrar para mim resposta de frequência, eu preciso incluir microfones no ambiente. Então esse símbolozinho aqui de cima, o último aqui à direita, é um símbolo de receptor, de microfone. Quando eu clico nele, eu posso de repente vir aqui e colocar um microfone nesse ponto. Ao instalar um microfone, ok, orientação 0, ok. Eu tenho aqui um microfone. Agora ele está me mostrando a resposta em frequência de onde esse microfone está. Mas eu poderia ter um outro microfone aqui na área central. Ok? Eu tenho um microfone aqui. Então ele já começa a me mostrar qual que é a diferença de som entre os microfones, né? Eu já posso visualizar nos dois quais são as pequenas diferenças que eu tenho. E aqui um gráfico em nível em dBSPL. Ok? Temos aqui os dois microfones. Resposta de tempo. Ele já me mostra a relação de tempo que eu tenho entre a posição dos dois microfones, né? Qual que é o delay que isso aqui está mostrando para mim. Gráfico de distribuição é muito interessante. Ele mostra para a gente qual é a distribuição de pressão sonora no ambiente. Então ele mostra, por exemplo, 117 dB, que é essa última barra aqui laranja, ele mostra para mim que tem 40% da plateia vai ouvir um nível médio de 117 dB se eu aplicar toda a pressão. Agora, aqui embaixo eu tenho 35% da plateia vai ouvir 114 dB. Ou seja, essa parte maior da plateia em relação a essa vai haver uma diferença de apenas 3 dB na pressão sonora. E aqui embaixo eu tenho um pouco mais de 20% com 111 dB. Ou seja, essa variação de 6 dB é em todo esse bloco aqui que eu tenho 40 com 30, 70, 90 e poucos, 95% da plateia vai ouvir um som com a diferença máxima de 6 dB, ok? O que é muito interessante. Quando eu clico aqui na caixa acústica, ele mostra para mim as especificações da caixa, o ângulo entre elas, e quando eu vou em filtro, ele mostra para mim que eu posso inserir um filtro nesse conjunto de caixas acústicas. E se eu clicar aqui na barrinha aqui à direita, ele me mostra quais são os filtros que eu posso mexer. Mas eu também posso alterar nível. Eu posso alterar tempo, dar delay e ver o que acontece no conjunto de caixas acústicas depois que eu fizer uma alteração de nível e de tempo. Ok? Fora também as equalizações, que eu posso fazer correções aqui dentro. Um outro filtro global, geral, para todo o bloco. E eu voltando aqui na vista lateral. Ok. Aqui em cima nós temos uns símbolozinhos de zoom, né, que eu posso fazer um zoom para mais, um zoom para menos, eu posso reduzir a imagem, eu posso ajustar a tela, já fazer um automático, né, ou fazer um zoom maior ainda. Aqui no alto nós temos mostrar mapeamento. Quando eu desligo isso aqui no alto à esquerda, ele só me mostra as coberturas, né, que o sistema tem. No caso da L208D, é uma caixa que tem uma cobertura horizontal de 100 graus, é o que ele mostra aqui para gente, ok? Então eu posso mostrar o mapeamento. Ele está me mostrando aqui, ó, a pressão sonora direta com uma ponderação A, né, com uma curva de ponderação. Eu posso ter o SPL direto, né, nível de pressão sonora direto, sem nenhum tipo de ponderação, nenhuma correção. Mas esse aqui vai mostrar a nossa realidade de pressão sonora. Eu estou usando banda larga, ou seja, todo o espectro de frequências, dos graves aos agudos. Mas eu poderia escolher aqui, por exemplo, um terço de oitava. E aí eu poderia fazer uma análise do que acontece com o som no ambiente por frequência. O que acontece com 4.000 Hz,
no intervalo de um terço, por exemplo, o que acontece com 2000 Hz, como é que é a dispersão de 2000 no ambiente, o que acontece, né, com a variação de pressão. Eu posso pegar uma frequência de 400 Hz e observar o que acontece aqui dentro, enfim, fica a gosto do técnico, né, de quem está desenvolvendo a planilha, fazer a sua escolha. Então, volta aqui para nós vermos aqui em banda larga. E aí, ele mostra para mim, olha, fontes sonoras, eu tenho duas. Nós temos dois blocos, né? Nós temos um bloco de L208D e outro bloco. Se eu desligar um deles, ele mostra para mim que um PA foi desligado. Eu posso desligar o outro, não temos mais caixa acústica ligada. Posso ligar todas as fontes, as duas estão ligadas. E também as áreas. No caso aqui, ele mostra para mim que eu tenho apenas uma área, é apenas um ambiente que nós criamos, apenas esse retângulo, né, de 40 por 30 metros. Mas se eu tivesse uma galeria, tivesse outros espaços, eles estariam relacionados aqui. Quando eu clico no ambiente, ele volta a mostrar para mim novamente, né, o espaço. Muito bem. Então, com esse software de predição, facilita muito para você pegar as dimensões do ambiente, inserir, criar todo o ambiente aqui dentro de forma virtual, posicionar as caixas acústicas, escolher modelos distintos de caixas acústicas, quantidades para que você possa maximizar o uso, né, do seu sistema, o uso da sonorização naquele ambiente, né, para evitar subdimensionamento, uma sobrecarga no equipamento. Feito então o nosso projeto, já tudo acabado, chegamos à conclusão de que isso é o ideal para a gente, nós vamos agora gerar aquele relatório. Quando eu seleciono aqui, ó, criar relatório, ele vai perguntar, você quer que inclua no relatório as zonas de audiência, os receptores e a vista lateral? Sim, eu quero ver tudo no relatório. Ok. Ele vai criar o nome do relatório, eu vou salvar na pasta que eu desejar, né, provavelmente na mesma pasta do projeto. E aí ele abre para a gente esse relatório, que é muito interessante, é um relatório em PDF. Ele vai dizer, olha, Easy Focus, aula 3, foi o título do programa, do arquivo, né, que nós criamos, a data da criação, o nome, ataque do Brasil, temperatura ambiente, pressão atmosférica, o padrão da umidade relativa do ar, e qual que é a banda que nós estamos usando, o mapeamento todo em banda larga com ponderação A, curva A. Então aqui ele já mostra para a gente o gráfico em planta e a sua variação de pressão sonora. Abaixo, o que acontece com a dispersão da pressão sonora, né, no eixo vertical. Aí ele diz para a gente as informações, olha, vocês estão usando dois blocos de caixas, L208 e uma L208-1, né, L208D, número 1, que é o segundo bloco de PA. Esses PAs estão montados no eixo Y em mais 6 e menos 6 metros, ou seja, afastados entre si em 12 metros. A altura dos bumpers, 8 metros do piso. A inclinação horizontal, 0 grau. E a vertical do bumper, 9,3 graus, ou seja, menos 9,3. Se você faz o uso, né, de um inclinômetro, né, e uma treina comum, uma treina laser, facilita muito o seu trabalho, porque você vai colocar um inclinômetro sobre o bumper e com o uso de duas talhas no bumper, que é a maneira mais profissional de fazer a montagem, é com 2 pontos de fixação. Você, na verdade, nem precisa manter as talhas no ambiente, mas você usa as duas talhas para subir e fixa, né, com corrente, cabo de aço, cinta, e faz o ajuste o mais preciso possível desse ângulo para que a sua predição, né, chegue o mais perto possível do real. Aqui é aquele gráfico com as distribuições de pressão sonora no ambiente, né, de forma percentual e de pressão. Aqui embaixo ele mostra para a gente todo o detalhamento da montagem do bloco de caixas acústicas. Então você vai pegar as 8 caixas L208D, que ele está dizendo aqui o número de caixas, vai dizer para você colocar o melhor furo, porque ele disse que o ângulo vertical são 9,3 graus negativos, e ele sugere o furo 8, né, para você fazer até uma referência. O peso total, que é muito importante você ter essa informação por uma questão de segurança. Quando você vai fazer uma instalação, né, numa igreja, num teatro, num auditório, é muito importante que o engenheiro calculista, né, que ele te autorize a fixar esse peso no ambiente por uma questão de segurança de usuários, técnicos, né, e o público em geral, ok? Então, aqui ele está te dando as informações da montagem do bumper em relação a piso, e aqui embaixo aparecem os detalhes da montagem entre as caixas. Qual é o ângulo que você vai colocar da primeira até a 8ª caixa acústica de cada bloco. E ele vai te dando os ângulos entre elas, se você teria que mexer em nível ou não, e o ângulo das caixas acústicas, ou seja, o ângulo de ponto que ela está direcionada. Nós não mexemos naqueles filtros, né, gerais, então o ganho e o delay continuam 0. Ele te mostra o outro PA, o outro lado, as mesmas informações, que no caso aqui os dois PA são iguais.
Está dizendo que o formato é um retângulo, que tem uma zona apenas de audiência, que ela é 40 metros de comprimento e tem 1,20 m de altura, o nosso ponto, né, ideal de sonorização. Aqui ele está te mostrando aquela questão da variação de pressão entre os dois microfones que nós distribuímos no ambiente. Né? Aqui ele mostra a posição de cada microfone, ambos estão a 1,20 m do piso, né, em relação ao eixo Y, em relação ao eixo X, onde que estão posicionados cada um destes microfones. Aqui ele mostra a variação de nível de um para o outro. Nós observamos que é muito próximo, né? Você tem uma variação aqui pequena, às vezes de 3, 4, 5 dB, de um ponto bem distante em relação ao outro, né? Nós observamos que esse aqui tem um pouco mais de pressão, porque é um microfone que ficou centralizado no ambiente, então ele acaba tendo, ele recebe a pressão sonora dos dois PAs, tanto o esquerdo quanto o direito, então acaba tendo uma soma, né, de pressão sonora onde esse microfone está posicionado. Muito bem, pessoal. Por hoje é só esse nosso bate-papo. Espero que vocês entrem no site da ATAC, que vocês baixem lá o Easy Focus 2, baixem também os arquivos GLL de todos os modelos de caixa, tanto da linha Verticon, né, que é esse novo lançamento da ATAC, como também da linha Versa. A linha Versa tem todos os arquivos GLL, você vai poder experimentar das caixas da linha da Versa VRV 206, 112, todos, até monitor, né, a caixa frontal, a F112D da linha Vertigo, todos esses produtos. Espero que vocês tenham gostado, façam bom proveito e até a próxima.